Essa história aconteceu há pouco tempo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Desde a infância, eu vou para casa do meu pai de 15 em 15 dias, porque ele mora numa cidade vizinha à minha. Mora ele e o meu irmão mais velho. Então, desde pequena, eu vou para lá. O meu irmão, atualmente, namora com uma das garotas que era a minha melhor amiga. E eu falo era porque ela foi, durante os 10 anos, a minha maior parceira. Mas depois que ela cresceu e começou a se relacionar com ele, meio que a gente se afastou, porque normal, eu acho que não é mais a mesma coisa, mas a gente continua muito amigas. Acontece que um dia, o meu irmão, ele veio até a minha cidade resolver umas coisas, e aí ele veio com um amigo dele, que é um amigo também de longa data, um amigo de infância também, que me viu crescer, inclusive. Só que eu não vi esse amigo dele, porque esse amigo dele estava dentro do carro, e ele não desceu, então ele me viu, mas eu não vi ele. Logo em seguida, ele me mandou uma solicitação no Instagram. Mas eu não aceitei, porque eu meio que não entendi, eu não via por que aceitá-lo. Lembrando que eu tenho um relacionamento sério e esse melhor amigo do meu irmão namora a irmã dessa minha ex-melhor amiga, que é namorada do meu irmão, entendeu? Então, tipo assim, essa minha amiga tem uma irmã que namora com o melhor amigo do meu irmão. E essa galerinha me viu crescendo desde os 13, 14, 15 anos de idade. Fazia muito tempo que eu não via esse amigo do meu irmão. Então eu não adicionei, eu não aceitei, porque eu não via por que aceitar. Eu sempre fui mais fechada mesmo, então eu não aceitei. E aí eu recusei. Só que passou mais um pouquinho, ele pegou e mandou a solicitação de novo. E aí ele foi numa foto minha de outra rede social, que é do Facebook, e começou a meio que curtir minhas coisas. Aí eu decidi aceitar a solicitação dele. Quando eu aceitei a solicitação dele, ele começou a curtir várias fotos que estavam no meu destacar, começou a reagir aos meus stories. Mas assim, eu não fiz nada, entendeu? Eu deixei ele. Até porque eu sabia que ele tinha relacionamento, né? Que ele namorava com a irmã dessa minha melhor amiga que namorava meu irmão. Então deixei pra lá. Com o tempo, passando os dias, ele me mandou uma foto de visualização única no direct. Ele tava com meu irmão bebendo. E aí ele me mandou essa foto, mas eu não reagi, não falei nada, deixei essa foto pra lá. E aí passou mais uns dias, ele pegou e mandou de novo um vídeo dele com meu irmão, bebendo e tal. Aí eu só reagi uma palminha, sabe? Tipo, que bom, né? Tão lá, tão interagindo, não falei nada. E ele começou a falar comigo, falando, eu tô tentando puxar assunto com você, mas eu não consigo e tal. Aí eu, pode falar, né? E aí ele veio conversando comigo, falando que eu tava muito diferente, que eu tinha mudado muito, que eu não era mais a mesma menininha, que ele me viu crescendo. E detalhe, eles são tão mais velhos, assim, que ele é policial. Então, assim, eu tenho 21, ele tem 34, se não me engano. E aí eu, legal, sim, faz muito tempo que a gente não se vê, como é que estão as coisas, balalá, belelê. Papo vai, papo vem. Eu sempre trabalhei numa universidade federal da minha cidade, onde inclusive ele se formou. E um dia ele foi fazer um trabalho na minha cidade, e aí ele começou a falar assim, você acha que eu sou louco? Eu falei, louco por quê? Ele falou assim, não, porque eu fui fazer um serviço na sua cidade, eu estacionei meu carro na universidade e eu dei uma volta no campus te procurando. Aí eu falei, como assim? Que loucura, né? Por quê? Não, porque eu queria te ver, eu queria só te ver mesmo. E eu falei pra ele, não, eu tava ocupada, tava fazendo as minhas coisas. E eu sempre falando pra ele, uns papos meio estranhos, eu já sabia que era mal intencionado. Eu sabia que, na verdade, ele tava dando em cima de mim, que ele queria se aproximar, mas eu também sabia que ele tinha relacionamento e eu também. Então eu sempre fiquei na minha, apesar de gostar da atenção que ele me dava. Porque, gente, realmente, uma pessoa fica te elogiando, fica às vezes falando uma coisa que você não tá acostumado a ouvir, fica te paparicando, né? Fica curtindo e reagindo tudo que é seu. Se a gente posta uma foto e fica assistindo a nossa foto, o nosso vídeo o dia inteiro, nos amando, imagina uma pessoa fazer isso, né? Curtir, comentar e valorizar. Eu achava bacana aquilo, mas assim, nunca foi algo que eu expus pra ele, era algo que eu sentia, mas eu guardava totalmente pra mim. E ele vinha e falava várias coisas pra mim, que queria se aproximar, que queria me ver, que queria saber como que eu tava, que a gente podia um dia ou outro sentar e conversar e bater um papo, sabe? Totalmente descompromissada. E eu ficava correndo dessa situação, porque eu sabia que aquilo não era certo. Apesar de, aos poucos, ir aceitando as mensagens dele, né? Então ele sempre expunha essa vontade de me ver, mas eu, óbvio, não ia. Ponto 1, ele tinha relacionamento com a irmã da minha amiga. Ponto 2, ele era um dos melhores amigos do meu irmão. Ponto 3, eu tinha um relacionamento.
Então, assim, era óbvio que isso não dava. Mas aí, de tanto ele conversar, mandar mensagem, insistir, coisas do tipo, eu comuniquei pra ele que naquele final de semana eu iria pra casa do meu pai, como de costume. E ele falou, pois eu vou lá te ver. Mas eu desacreditei, né? Falei, deixa pra lá. Quando eu cheguei na casa do meu pai, eu lembro que meu irmão ainda estava dormindo, era muito cedo, e eu fiquei bem quietinha, meu irmão acordou, se arrumou e meu irmão saiu. E quando meu irmão voltou com esse amigo. E ele, assim, chegou, cumprimentou, como se nunca tivéssemos nos falado, até porque a gente nunca foi de se falar, então meu irmão ia estranhar se a gente tivesse alguma comunicação, ia ser estranho. Então, eu fiquei bem quietinha e bem na minha, e eu lembro que eu passei, deitei, porque na sala do meu pai tinha uma rede, então eu fiquei deitada na rede. E eu lembro que ele passou por mim na hora de ir embora, e ele meio que, tipo, apertou minha bochecha, sabe, falou fofinha, e saiu. E naquele momento eu fiquei, tipo, sabe, aquela coisa meio estranha, ninguém sabendo que no fundo tava rolando, que não tava rolando conversa, que ele já tava me paparicando, que ele já tava pedindo pra me ver. E ele falou pra mim assim, eu vou, mas eu volto. E eu meio que desacreditei, porque naquele momento meu pai tava trabalhando e meu irmão saiu com ele. E aí, de repente, eu escutei um barulho de cachorro latindo e portão mexendo. Quando eu vi era ele realmente tinha voltado sozinho. Eu falei pra ele, você é louco, né? Se meu irmão vem aqui, isso não pode acontecer, não é legal. E aí ele começou a falar várias coisas pra mim, sabe? E tipo, que tinha vontade de me beijar, que tinha vontade de me abraçar, que tinha vontade de ficar perto de mim, que queria viver essa oportunidade comigo, pra eu dar essa oportunidade pra gente, que ele sentiu uma coisa diferente. E naquele momento eu fiquei meio assim, era muita informação. E por mais que lá no fundo eu queria também, eu sempre negava. Eu falava, não, isso não é certo, não pode, não sei o que e tal. Ele pegou e foi embora. E aí eu fui passar a tarde na casa de umas amigas minhas, que moram na cidade do meu pai. Passei a tarde lá e cheguei à noite. Meu irmão ficou bebendo com ele. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, ele falou que ele queria me ver. E eu falei pra ele, nossa, eu tô chegando em casa agora. E ele disse, eu te vi. Eu falei, como assim? Ele falou, eu estou parada na esquina da sua casa. Aí ele falou, vem cá, deixa eu te ver, vamos se ver, que não sei o quê. E eu falei pra ele, não, lógico que não, tá louco. Eu fiquei, como assim? Esse cara tava me observando na esquina de casa. Ele, sim, eu tava esperando você chegar, saber se tava tudo bem. Pega seu capacete, porque eu ando de motinha lá no interior. Ele pega seu capacete, vem, vamos dar uma volta. A gente vai curtir muito e tal. E eu falei pra ele que não. E aí ele ficou uns 40 minutos me atentando, mandando mensagem, falando que não ia embora. E eu falei, tá. Nesses 40 minutos, meu irmão, que já tava meio chapado, foi dormir, meu pai foi dormir e eu tava sozinha. Eu falei pra ele, não, tudo bem, vem aqui, só pra gente conversar. Na minha cabeça eu falei assim, cara, sabe quando a pessoa te vence pela insistência? Meio que ele tava me vencendo pela insistência. Não era o que eu queria, apesar de eu, lá no fundo eu querer muito, era errado, só me vinha na cabeça meu namorado e a esposa dele. Então assim, eu não achava que aquilo tava sendo legal. Aí ele desceu do carro. E na hora ele começou a, tipo, me abraçar, começou a beijar o meu pescoço, cheirar o meu pescoço. Eu lembro que ele me deu um abraço por trás, puxou meu cabelo de lado, assim, deu um cheiro no meu cangote que eu nunca tinha sentido. E ele era aquele macho, assim, bom, bonito, gostoso, com pegada, sabe? Que você sente que é caloroso, que você sente o calor, que você sente o aconchego da pessoa, que dá vontade de ficar abraçada com a pessoa. Dava pra sentir isso nele. Mas eu em momento algum deixei ele me beijar, em momento algum deixei ele se aproximar e ele ficava assim pra mim, por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá deixando eu te tocar? Tá deixando eu sentir seu cheiro, sentir a maciez da sua pele e não me dar um beijo logo e tal? E eu falando pra ele que não, e ele começou a falar pra gente sair dali, pra gente ir pra algum lugar. E eu falando pra ele que era melhor ele ir embora e tudo, ele ficou um pouquinho ali comigo e depois ele foi embora. Mas por mensagem ele começou a falar coisas assim, absurdas, coisas que ele nunca tinha falado antes. Ele começou a se abrir mesmo, falando pra mim, pra gente ir pro motel, que se a gente fosse pro motel, a gente ia ter uma relação sexual jamais vista antes, que ele ia se entregar, que ia fazer eu me levar nas alturas, que eu ia ser incrível pra mim, que não sei o que. Ele encheu a minha cabeça de delírios, né, de pensamentos, de coisas que poderiam acontecer. Eu comecei a cogitar no meu pensamento aquilo, mas o tempo inteiro eu não externalizei isso pra ele em momento algum eu demonstrei pra ele o que queria. E toda a oportunidade que ele teve de se aproximar de mim, foi ele que se aproximou e todas as vezes eu meio que pus ele pra trás, porque eu realmente tinha bastante medo da minha amiga descobrir, do meu irmão descobrir, do meu namorado descobrir. Sério, não ia ser legal. E acabou que com essas mensagens eu comecei a falar pra ele me deixar em paz, pra ele parar com isso, pra ele parar de mandar mensagem que tava estranho, que tava ruim. E sem falar que, tipo assim, a gente não ia pra lugar nenhum, sabe? Ele tinha um relacionamento. Não era um cara que eu ia ter uma relação, que eu ia ficar, que ia me amar, que ia me valorizar. Sem falar que fama de policial, sempre aqueles são muito infiéis.
e que eles ficam com um monte de mulher, que tem várias mulheres, que eles não são fiéis a nenhuma. Então, pra mim, sabe, eu comecei a me questionar, será que ele não tá me usando? Será que ele só não quer me usar e depois quer me descartar? Será que ele não quer só que eu seja mais uma da lista dele? Sabe? Então, assim, foi batendo várias coisas na minha cabeça de que eu não iria me aproximar, de que não iria fazer isso acontecer. Aí, quando foi no domingo, eu acordei e essa minha amiga de longa data, a namorada do meu irmão, ela tava fazendo um churrasquinho na casa dela com a família dela. E aí ela me convidou, ela falou, você tá aqui, vem pra cá, né? Falei, vou. Meu irmão tinha ido pra lá também. Quando eu cheguei lá, eu fui mais pra assinar um papel. Tinha um papel que o meu irmão tinha que assinar e eu ia embora. Eu não ia ficar no meio da turma deles, né? Porque a turminha é deles. Só que os amigos do meu irmão sempre brincaram comigo, fizeram piadinha. Meu irmão sempre foi muito ciumento, sabe? De não deixar eu ficar perto dos amigos, no meio da galera. Sempre foi esse irmão de, tipo, mandar eu passar pra dentro. Então, quando eu cheguei lá, os amigos começaram, desce aí, faz mó tempo que você não vem aqui, faz tempo que a gente não se vê, vem cá. E eu estacionei e fui lá. Cheguei, cumprimentei todo mundo e esse cara não falou nada pra mim. Ele não me mandou mensagem, ele não conversou comigo, nada, nada. Ele ficou. E também não brincou, porque ele também meio que pegava no meu pé, mesmo que a mulher dele tava lá, eles pegavam no meu pé porque eu era caçula, eu era menininha. Então, mesmo que era pra me zoar, pra pegar no meu pé, eles me zoavam. E ele meio que só ficou me olhando igual meu irmão, me observando. E os amigos do meu irmão ficou brincando comigo. E na hora eu não sabia o que estava acontecendo, se era porque ele se sentiu mal por eu ter falado não pra ele, se ele tava me observando porque ele achou ruim as pessoas brincarem comigo, também ficou com ciúme, sei lá o que aconteceu, mas ele meio que não me deu moral. E naquele momento eu achei tudo muito estranho. Aí eu cumprimentei todo mundo, fui pra fora, despedi dessa minha amiga, despedi da namorada dele, que é a irmã da minha amiga, que tava lá também, e fui embora. E fiquei pensando nisso, né? Gente, será que por fim ele me deixou em paz? Será que ele desistiu? Porque ontem o cara tava me abraçando, me beijando, me apalpando, querendo por tudo me beijar, me cheirando, e hoje ele, tipo, finge que eu não existo, sabe? Como ele curtia tudo que eu postava nos meus stories, eu decidi postar uma foto. E quando eu postei essa foto, ele foi o primeiro a visualizar, mas ele não curtiu. Igual eu curti. Então, dali eu entendi que talvez realmente ele estivesse abrindo mão do nosso relacionamento, sabe? Do nosso futuro. Ou seja, estava acabando uma coisa que não tinha nem começado. E aí eu volto para casa com a cabeça no lugar e começo a pensar em toda essa situação. Eu não tive a oportunidade de falar pra ele como eu queria aquilo, sabe? Como ele era cheiroso, como o abraço dele era confortável, como ele também me fazia sentir coisas, como ele também me levava ao delírio sem encostar em mim, como eu tive essa sensação com ele. Eu não tive a oportunidade de falar isso pra ele e fiquei com isso dentro da minha cabeça. E fiquei o tempo inteiro pensando como seria, sabe? Mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, que bom que eu fui forte, né? Que bom que eu consegui falar não. Porque se eu tivesse exposto pra ele o que eu sentia, provavelmente ele ia ter feito de tudo pra me arrastar. Pra gente ir pra um motel, pra gente poder fazer o que ele queria fazer. E se eu tivesse ido pro motel com ele no sábado, tivesse ficado com ele no domingo, ele fingisse que eu não existisse. Ele me tratasse igual, sabe? Porque ele só me respondeu um me desculpe e nunca mais falou comigo. Sabe? Nunca mais me respondeu, nunca mais mandou mensagem e de certa forma eu agradeci, porque eu tinha um relacionamento. Então todas as vezes que eu vejo mulheres se relacionando com homens que têm compromisso e mas ele gosta de mim, mas ele faz isso por mim, mas não sei o quê. Cara, não. Aquilo é só, às vezes, um desejo momentâneo que ele tá, sabe? Pode ser que o relacionamento dele esteja tão, sei lá, ruim, fracassado, parado, que ele acaba indo atrás de outras pessoas, mas é uma necessidade totalmente pessoal, não tem nada a ver com o outro, sabe? Poderia ser qualquer outra mulher, era o que ele estava passando e o que ele estava sentindo. Mas ainda bem que eu não falei nada, porque eu teria feito um mal muito grande para mim, para minha consciência, pro que eu acredito, pros meus princípios, pro meu valor. Se meu irmão tivesse descoberto essa uma briga muito feia, ia ter estragado a amizade deles, ia ter estragado o relacionamento deles, ia ter estragado o relacionamento meu com a minha melhor amiga, né, que é a namorada do meu irmão, minha cunhada. E eu não queria entrar nesse lugar. Então, sempre que eu conto essa história, eu conto essa história dizendo que foi por pouco.
Foi por pouco que eu não me entreguei a um desejo, a uma carne, a uma sedução, a um flerte muito bem dado, sabe? A olhares calorosos, a pensamentos excitantes. Foi muito difícil esse controle. E eu conto essa história porque, por mais que não seja legal e nem bonito, não foi culpa minha, não foi eu que quis, não fui eu que fui atrás, né? Quase que eu fui uma vítima, digamos assim. Mas eu fico muito feliz porque se eu tivesse aceitado, eu teria saído do meu papel de vítima para culpada. Porque dentro da minha consciência eu sabia que aquilo era errado. E se eu aceitasse fazer, eu estava fazendo sabendo que não era legal. Entendeu? Então eu teria sim a minha culpa dentro dessa história. Então é muito bom você sair disso, olhar para a situação de fora e ver que graças a Deus não rolou nada, não rolou beijo, não rolou relação sexual, não rolou flerte da minha parte, ele não soube nada do que eu sentia, nada do que eu queria, nada que ele me causava. Então, de certa forma, eu consegui tirar esse sentimento de culpa de dentro de mim, porque realmente eu não fiz nada. A parte ruim é que, às vezes, eu fico me perguntando como será que seria se eu tivesse falado sim. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Muitas mulheres acabam aceitando, né, ficar com um homem casado, e às vezes elas são casadas também. Não é nem por adrenalina, né? Adrenalina eu acho que é o último ponto, porque tem muitas mulheres que têm um pé um pouco mais no chão, mas às vezes é o fracasso do relacionamento atual. O fato de você não se sentir amada, de você não se sentir confortável com seu parceiro, de você não se sentir bem com a situação, faz com que isso te desperte para outros relacionamentos. E aí vem um cara, não interessa se ele é casado ou não, mas um cara tá te fazendo bem, um cara tá te tratando bem, um cara tá te elogiando, um cara tá te trazendo sensações que você faz tempo que não sentia. Uma coisa que eu não falei na história é que fazia muito tempo que ela não sentia esse calor, esse fogo no estômago dela, mas ela também sentia que não era o cara certo, não era o momento certo, não era a oportunidade certa. Então, antes dela se meter em meio a essa confusão inteira, ela olhou para tudo isso. Então é muito importante você não ser egoísta. Quando você só aceita ficar com um cara casado, mas ele que é casado, eu não, mas ele mentiu pra mim, mas ele não sei o quê. Tem várias vertentes, né? Mas muitas das vezes é uma carência, é uma necessidade, é um pouco de egoísmo também. Porque você tá olhando só pra você. Você está olhando para a sua própria vida, para o seu conforto, para o seu momento, para os seus ganhos. Você não está se importando com o outro que está perdendo, com o outro que está sendo enganado, com o outro que está enganando, sabe? Você está se importando apenas consigo mesmo e cortando tudo aquilo que a gente chama, né, de valores da vida. Então foi muito legal esse final dela não ter permitido com que isso aconteça e ela também não ter exposto à vontade, porque nós mulheres muitas vezes pela pressão masculina a gente acaba fazendo aquilo que a gente não gostaria de fazer, porque o homem quer, porque o homem insiste, porque o homem tá em cima, porque ele é potente na hora que ele fala, o jeito que ele escreve, o jeito que ele conversa, traz tanta energia e tanta força que faz com que a gente acabe perdendo a nossa essência, o nosso posicionamento, a nossa postura, e a gente acaba se entregando àquilo que a gente não gostaria de se entregar. Então eu uso essa história de exemplo. Você já se envolveu com um homem casado? Me manda sua história no storiescanaldepaula@gmail.com e deixa nos comentários, você teria ficado? Você teria falado o que sente? Ou você teria conseguido falar não também? Deixa nos comentários, curta, comenta, compartilha, escreva, um beijo e até o próximo vídeo.